Olá, lindeza! O vídeo de hoje nós vamos falar sobre Cruella tem transtornos? Ela tem algum problema? Então, fique ligado, nós vamos falar dos transtornos que aparecem no filme Cruella de 2021. Então, lindezas, que bom ter vocês aqui no canal novamente. Para quem assistiu o vídeo da semana passada, que eu faço a análise do filme Cruella, joia, joíssima. Hoje nós vamos falar sobre os transtornos de personalidade que eu citei, no caso do filme Cruella, nessa análise psicológica. Para quem não assistiu, fica a dica, ó, tá aqui em cima no card. Assista o vídeo da análise da Cruella para que fique mais claro o que eu vou apresentar hoje para vocês. Combinado? Então vamos lá. Bom, eu vou começar a fazer a descrição do transtorno bipolar. O transtorno bipolar, ou transtorno maníaco-depressivo, segundo o Manual de Transtornos de Diagnóstico DSM-5, se caracteriza por episódios de mania e depressão que causam mudanças incomuns no humor, na energia, nos níveis de atividade e na capacidade de realizar as tarefas do dia a dia. O transtorno bipolar, olha que importante, atinge cerca de 4% das pessoas em idade adulta. O transtorno bipolar é uma alteração mental grave em que a pessoa apresenta oscilações de humor que podem variar desde depressão, em que há uma profunda tristeza, até a mania, em que há euforia extrema. Lá no filme da Cruella, a gente percebe isso quando a Stella está à frente, é esse processo de mais tristeza, e quando a Stella vai para a mania, é onde aparece a Cruella, onde há essa euforia extrema ou hipomania, que é a versão mais leve da mania. Esse transtorno, também chamado de doença bipolar ou doença maníaco-depressiva, afeta tanto homens como mulheres e pode começar no final da adolescência ou no início da idade adulta, precisando de tratamento para toda a vida. É importante lembrar que nem toda mudança de humor vai significar que existe um transtorno bipolar. Então, cuidado! É importante fazer o diagnóstico diferencial. Para que a doença seja identificada, é necessário fazer uma avaliação com um psiquiatra ou um psicólogo para detectar como a pessoa vivencia as fases e como essas fases interferem no seu dia a dia. Vamos conversar sobre os principais sintomas? Então, os principais sintomas do transtorno bipolar dependem da fase de humor que a pessoa vai estar apresentando e podem variar entre episódio maníaco e depressivo, ou os dois. Sintomas de episódio maníaco: agitação, euforia e irritabilidade, falta de concentração, crença irrealista em suas habilidades, comportamentos incomuns, tendência ao abuso de drogas, fala muito rápida, falta de sono, negação de que algo está errado, aumento do desejo sexual e um comportamento agressivo. Já os sintomas de episódio depressivo são mau humor, tristeza, ansiedade, pessimismo, sentimentos de culpa, inutilidade, desamparo, perda de interesse por coisas que se gostava, sensação de fadiga constante, dificuldade de concentração, irritabilidade e agitação, sono excessivo ou falta de sono, alteração no apetite e peso, dor crônica, pensamentos de suicídio e de morte. Estes sintomas podem estar presentes durante semanas, meses ou até anos e podem se manifestar durante todo o dia, todos os dias. Temos tipos de transtornos bipolar. Vocês sabem quais são eles, lindezas? Então vamos lá. Existem 3 tipos de transtorno bipolar, que se diferenciam pelos tipos de sintomas apresentados e pelo tempo que duram, devendo ser avaliados sempre por um psicólogo, um profissional de psicologia ou da psiquiatria. O primeiro seria o transtorno bipolar tipo 1.
Esse tipo de transtorno bipolar é caracterizado principalmente por períodos de mania, em que a pessoa apresenta um humor excessivamente feliz, com extrema euforia, sensação de energia, agitação, delírios de grandeza e pouca necessidade de dormir. Também pode haver irritabilidade, agressividade ou delírios paranoicos, por isso pode ser confundido com esquizofrenia. Por isso, é importante, para se identificar um episódio de mania, pelo menos 3 ou 4 sintomas devem durar pelo menos uma semana. Esses sintomas normalmente causam muitos problemas para a pessoa, visto que eles vão interferir em seus relacionamentos, em seu dia a dia, sendo a principal causa, de internamento em pessoas com esse transtorno. Embora os episódios de mania sejam mais frequentes, a pessoa também tende a apresentar episódios alternados de depressão. Vamos para o segundo transtorno, o transtorno bipolar tipo 2. Esse tipo de bipolaridade é caracterizado por episódios depressivos e hipomaníacos, porém são mais leves e não interferem totalmente no dia a dia da pessoa. Geralmente a pessoa apresenta maior sociabilidade, impulsividade, menor necessidade de sono, maior capacidade de iniciativa, energia para as atividades e impaciência. Quando surgem episódios alternados de depressão e hipomania, sem mania, a doença é classificada como transtorno bipolar tipo 2. O terceiro seria o que a gente conhece como transtorno ciclotímico. Esse tipo é caracterizado por sintomas hipomaníacos e depressivos persistentes, que podem ser uma forma leve de transtorno bipolar. Esses sintomas eles vão durar mais e podem persistir por pelo menos 2 anos. Devido aos sintomas serem muito semelhantes com depressão, muitas pessoas acabam sendo tratadas para depressão em vez de transtorno bipolar. E aí uma curiosidade, como é feito o tratamento? O transtorno bipolar não tem cura, mas pode ser controlado com vários tipos de tratamento, como psicoterapia, uso de remédios prescritos pelo psiquiatra ou ainda complementado com outros métodos. As principais formas de tratamento incluem: primeiro, uso de remédio. Para o sucesso do tratamento do bipolar, os medicamentos e as doses devem ser sempre orientados por um profissional de psiquiatria e estar sob constante supervisão médica. O uso de medicamentos pode ser associado a sessões de psicoterapia, claro, tornando o tratamento mais eficaz. Então, o outro ponto para o tratamento seria a sessão de psicoterapia. O que é a psicoterapia? Ela é muito importante no tratamento da bipolaridade, pode ser feita individualmente, em família ou em grupos. Existem diversas modalidades, como a terapia rítmica, interpessoal e social, que consiste em estabelecer uma rotina diária de sono, alimentação e exercícios, com o objetivo de reduzir as oscilações de humor, ou a terapia psicodinâmica, que busca significado e função simbólica de comportamentos característicos da doença para que tomem consciência e que possam ser prevenidos. E um outro exemplo de psicoterapia, e que eu diria para vocês que tem um excelente resultado com esse transtorno, é a terapia cognitiva comportamental, que vai ajudar a identificar e substituir sentimentos e comportamentos prejudiciais à saúde por outros positivos, além de desenvolver estratégias que ajudam a reduzir o estresse e lidar com situações desagradáveis. Além disso, a terapia comportamental cognitiva ela vai encorajar a família a aprender sobre o transtorno bipolar para poder ajudar o paciente a lidar melhor com a situação, bem como identificar problemas ou prevenir novas crises. Então, somos muito importantes no tratamento, no cuidado com esse transtorno. Como prevenir as crises? É possível, lindeza, prevenir as crises? Sim. Para que a pessoa com transtorno bipolar viva controlando a sua doença, sem apresentar os sintomas, ele deve fazer o quê? Ele deve tomar os medicamentos regularmente, no horário e na dose prescrita pelo médico, além de evitar o consumo de bebidas alcoólicas e drogas.
As complicações do transtorno bipolar, elas vão surgir quando o tratamento não é realizado adequadamente e incluem uma depressão profunda, que pode resultar em tentativa de suicídio ou uma alegria excessiva, que pode levar a decisões impulsivas e a gastar todo o dinheiro, por exemplo. Nestes casos, pode ser necessário internar a pessoa para causar o quê? Para realizar uma estabilização dessa crise de humor e controlar a doença. O transtorno de personalidade histriônica, conhecido como TPAH, corresponde, a um grupo de condições chamado transtornos dramáticos ou erráticos. Então, quando a gente traz isso, o próprio termo histriônico significa dramático ou teatral. Ele está na mesma categoria que o transtorno de personalidade narcisista, borderline e antissocial. As pessoas com TPAH, personalidade histriônica, normalmente não acreditam precisar de terapia, embora sofram em decorrência das suas próprias ações e processos de tomada de decisão. Elas não conseguem enxergar os seus comportamentos como patológicos. Desse modo, precisam daquele empurrãozinho para buscar, para ir atrás de uma ajuda psicológica e levar uma vida mais sadia e mais satisfatória. Quais são os sintomas do transtorno de personalidade histriônica? Os primeiros sintomas costumam aparecer no início da vida adulta. Para ser considerado um transtorno de personalidade histriônica, a pessoa precisa manifestar pelo menos 5 ou mais dos seguintes sintomas: desconforto em situação nas quais ela não é o centro das atenções, comportamento excessivamente sedutor ou sensual, mudança rápida de conduta, superficialidade na expressão das emoções, descontrole emocional, uso da aparência física para conseguir atenção, se expressar e portar-se de modo dramático, facilmente influenciado pelos outros, pelas tendências da moda e pelas situações, ansiedade, percepção que os relacionamentos são mais íntimos do que a realidade, uso de roupas inadequadas para determinados ambientes, como o trabalho, múltiplos parceiros sexuais ou interesses românticos, opiniões fortes, mas com poucos fatos para apoiá-las, mudança de estilo de vida, emprego, amizades e relacionamento em razão do tédio. Confiança cega em outros indivíduos, especialmente os que conhece superficialmente, se colocar na posição de vítima com frequência para despertar uma simpatia e carência afetiva. Então, as pessoas com esse transtorno não costumam ter ciência de todos os seus comportamentos. Assim, elas não entendem porque as suas ações ou palavras não trazem o resultado esperado e se frustram. É o caso da Cruella, quando os amigos dela dizem quererem estar mais ao lado da Stella do que a Cruella. Pessoas que suspeitam ter os sintomas mencionados anteriormente devem procurar um psicólogo e o diagnóstico não pode ser transtorno de personalidade histriônica, mas sim carência afetiva ou falta de autoestima, para ter certeza e cessar o sofrimento emocional. Contudo, é preciso consultar sempre um profissional. Então, o diagnóstico diferencial faz todo o significado e toda a importância nesse momento. O terceiro transtorno que eu vou trazer é o transtorno de personalidade antissocial, que é o que a gente vê no filme, que eu já coloquei o card aqui acima, da análise do filme Cruella, do transtorno de personalidade da baronesa. É uma doença que atinge geralmente indivíduos no início da sua vida adulta, e pessoas com esse transtorno ignoram normas de comportamento, convívio social e tomam atitudes impulsivas e irresponsáveis. Muitas vezes cometem também atos ilegais. Por conta da gravidade do transtorno, esses pacientes, em geral, precisam de atenção médica muito especial para que consigam viver em sociedade e não sofram as fortes consequências possíveis por conta das suas atitudes. As pessoas que sofrem desse transtorno também são conhecidas como sociopatia. Tem um padrão de comportamento que desrespeita e viola os direitos dos outros. Essa falta de interesse no bem-estar que outras pessoas,
traz um prejuízo para os pacientes que muitas vezes tomam essas atitudes irresponsáveis, impulsivas e até chegando a atitudes criminosas. Qual é o diagnóstico? Esse transtorno de personalidade pode dar os primeiros sinais, como a gente já falou, na adolescência, por meio de alguns comportamentos agressivos e falta de empatia. No entanto, para ser diagnosticado, o indivíduo precisa ter mais de 18 anos e se encaixar em pelo menos 3 desses seguintes critérios: incapacidade de adequação às normas sociais, impulsividade ou incapacidade de seguir planos, agressividade e irritabilidade, enganar, mentir e ludibriar outros com objetivo de ganhos pessoais, ser irresponsável com a segurança própria ou de outros, ausência de remorso e incapacidade de se manter em empregos e de honrar compromissos sociais. É o que a gente viu na grande vilã do filme, a baronesa, o quanto que ela não demonstrava empatia, trazia um narcisismo total e a questão forte, né, de coisificar pessoas. Lindeza, eu fico muito feliz de ter feito esse vídeo porque muitos alunos, muitos colegas, né, sempre me pedem para trazer essa questão dos transtornos, né? A gente tem o nosso, né, livro básico, que é o DSM-5, que vai nos auxiliar nesses diagnósticos e principalmente no diagnóstico diferencial. Vocês puderam perceber no material que eu trouxe hoje, né, para esse vídeo, o quanto é tênue, né, um diagnóstico para outro. Então a gente tem que tomar muito cuidado e ter a cautela de seguir exatamente, apresenta 3 ou 4 desses sintomas, por quanto tempo? Então nunca se esquecer de fazer toda a anamnese, que também é um vídeo que eu já fiz aqui para o canal, a importância da anamnese, ó, vou colocar aqui no card, né, para quem ainda não assistiu. Então uma anamnese bem feita, né, vai nos dar condições da realização de um bom diagnóstico para que a gente possa ter, sim, um planejamento de tratamento objetivo, eficaz e assertivo. E se você que está nos ouvindo percebe essas características em alguma pessoa da sua família, alguém próximo ou algum amigo, indica para um profissional de psicologia, por que não? Então, um beijo grande, não se esqueçam, bata sininho, curte aí, coloca o seu comentário e fala sobre o que você quer que a gente comente aqui nos vídeos do canal. A sua participação é super importante. Muitos dos vídeos que eu faço são para vocês. O vídeo Cruella, vocês pediram? Tá aí, já coloquei na semana passada. Pediram para eu explicar melhor os transtornos? Olha o vídeo aqui. Então, participe. Um beijo grande!